Oi, voltei e voltei casada. E agora eu tô aqui pra contar pra vocês como que eu fiz um casamento barato, acessível, intimista e autêntico, completamente com a nossa personalidade. No final eu conto pra vocês aqui no vídeo quanto que a gente gastou ao todo com esse casamento. Pra quem não me acompanha lá no TikTok, eu fiz um post mostrando alguns detalhes ali do casamento, como é que ficou em relação à decoração, algumas escolhas que a gente fez. A gente já tá junto há 7 anos, há quase 7 anos, na verdade. E aí a gente decidiu que o nosso casamento seria feito, de fato, esse ano, né, de 2025. Só que a gente decidiu que ia fazer um casamento 3 meses antes dele acontecer. Nossa ideia era casar no final, em setembro, mas por algumas coisas, questão de local, de buffet e tudo, ficou a data para o dia 31 de agosto. Só que ficou decidido isso lá em maio. Então a gente teve 3 meses aí para fazer pré-wedding, para pensar toda a decoração. Foi uma loucura, de verdade, foi uma loucura mesmo. A gente casou no civil no sábado e fizemos uma festa para comemorar o nosso casamento civil no domingo. O que me surpreendeu é que eu pensei que seria só um almoço ali. Era muito difícil de encontrar um restaurante, um local que fosse possível fazer o nosso casamento ali para tanta gente. E aí a gente teve a ideia de alugar um salão de festas num clube. Assim, gente, o salão de festas era rústico, simples, bonito, com mesas de madeira e bancos, tudo do jeito que a gente queria muito. Nosso casamento foi sem cerimônia tradicional, sem aquela entrada de noiva com o pai, a entrada dos pais, padrinho, sabe aquela coisa toda de casamento tradicional? Não teve muito isso. A gente fez de um jeito diferente, nós entramos juntos. E aí a gente entrou e tal, aí teve um corte de bolo, fizemos brinde, fizemos breves votos ali um pro outro. E foi meu tio que fez uma oração e uma mensagem ali especial. A gente não teve pastor, nem padre, nem nada assim. Isso também foi muito legal, porque foi muito bonita a mensagem que ele fez e também essa celebração com o brinde, da maneira com que a gente queria, fez tudo ficar muito especial. Tinha passos e passos no Pinterest há muito tempo, com a decoração que eu queria para esse casamento, como que eu imaginava esse casamento. E aí, para colocar isso em prática, foi um pouco delicado, porque eu tinha vestido, eu tinha penteado, eu tinha tudo que eu queria, do jeitinho que eu sonhava, assim. Tinha uma vibe, assim, mais mediterrânea, mais limão siciliano, uma coisa assim, sabe? E aí, né, eu tinha muitas referências salvas, então eu queria também um bolo que fosse quadrado, queria ter torre de taças, queria um biscoito da nossa cachorrinha lambendo o bolo. Na hora de decidir as lembrancinhas, a gente pensou muito, mas a gente decidiu ter imãs de geladeira, porque a gente ama imãs de geladeira sempre que a gente viaja ou tá em algum lugar diferente ou vive uma experiência diferente, a gente ama ter esse imã na nossa geladeira dessa experiência que a gente viveu. Aí pensei nos imãs de geladeira e pensei que os imãs de geladeira tinha que trazer ali parte da festa, né? Então eles ficaram assim. E a decoração ficou mais ou menos assim. Ao invés de ter buffet tradicional de casamento, a gente teve buffet de pizzas. Vou explicar pra vocês porque que o nosso casamento, ao meu ver, foi muito econômico e, cara, valeu a pena, assim, sabe? Eu não tinha um sonho extremo de fazer uma festa de casamento tradicional, mas com o passar dos anos, eu fui tendo esse sonho de fazer essa festa um pouco diferente, um pouco mais intimista, no sentido do evento mesmo, da cerimônia, e também das escolhas que a gente faria, né? Um dos motivos que fizeram assim nosso casamento ser tão econômico foi o fato da gente não ter escolhido fazer a cerimônia tradicional ali mesmo. Mas assim, a gente pôde pensar muito em coisas que eram importantes pra gente de fato. O fato da gente ter alugado um salão e poder não ter a cerimônia tradicional, não fazer escolhas que geralmente as pessoas fazem para casamentos, possibilitou a gente de fazer as nossas próprias escolhas. Então a gente pensou muito em priorizar aquilo que era importante pra gente. Eu não tive dia da noiva, fiz maquiagem e cabelo tradicional, porque pra mim não fazia diferença essa parte. Mas o bolo quadrado, daquele jeito, aquele trabalho de bico, eu queria muito. Então foi a minha prioridade. Por a gente ter alugado um espaço, a gente teve sim um trabalho maior de alugar louças, de alugar vasos, mas ao mesmo tempo deu pra gente fazer muitos orçamentos, sabe? A gente teve que fazer essas escolhas, essas concessões assim, e isso que tornou ainda mais especial, porque tudo que tinha foi muito pensado, assim, sabe? Por mais que
tenha sido um curto período de tempo, a gente pensou muito para tomar cada decisão e isso fez toda a diferença. A parte de fazer as coisas mais com a mão na massa também garantiu uma economia muito legal, né? Que, por exemplo, a decoração foi toda feita pela minha família. Assim, eu tinha as referências, tinha as ideias, a gente foi ver as flores, orçamos as flores, limões sicilianos também, conseguimos alternativas de achar ele mais barato, e eu contei muito, muito com a ajuda da minha mãe em tudo isso, foi fundamental para que desse certo, e aí foi a minha família realmente que fez, e ficou a coisa mais linda, olha isso, perfeito, do jeito que eu sonhava, assim. Enfim, essa questão de pôr a mão na massa, ir atrás de louça, ir atrás de bolo, deu mais trabalho. Outra coisa que fez toda a diferença na parte financeira foi fazer muitos orçamentos. Então a gente orçava tudo, gente. A gente orçava tudo mesmo. Só o bolo, para vocês terem noção, a gente teve muita pesquisa, muita busca, muito orçamento. A gente buscou muitas confeiteiras e os preços eram muito diferentes. Então tinha confeiteira que cobrou nesse bolo o dobro do que a gente pagou. Mas essa confeiteira que a gente fez foi muito boa. A gente queria também o sabor Red Velvet, ela fez perfeitamente. Mas isso exigiu muita procura. Para vocês terem uma noção, a gente fechou com 3 fornecedores de louças diferentes. Um para os vasos, outro para a mesa em si, mesa posta, enfim, e outro só para a torre de taças. A torre de taças, assim, era uma coisa que eu queria muito, mas assim, quando eu via para comprar as taças era muito caro. Então a gente realmente optou por alugar e correr o risco, né, gente? Porque, enfim, e ter ali pessoas da família ajudando, colaborando e ajudando nas escolhas foi muito legal, porque a gente se sentiu muito amado realmente, né? Então, isso realmente fez toda a diferença. E olhando para trás, valeu a pena o esforço. Conseguimos aí poupar muito. Então, o que eu considero principal foi fazer essa escolha, escolher exatamente o que a gente queria, colocar a mão na massa, fazer muitos orçamentos e, assim, tomar decisões, né? Eu vejo muita gente fazendo casamentos imensos, estrondosos, e que sim, ficam lindos, mas muitas vezes deixam as pessoas endividadas. E, pelo menos pra mim, não valia a pena a gente adquirir essa dívida para fazer algo que a gente sonhava, sendo que a gente poderia encontrar meios de fazer isso de forma mais econômica. Eu sei que tem gente que quer gastar mesmo, pode gastar mesmo, e considera isso um grande sonho, uma prioridade imensa. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente não queria comprometer realmente a nossa saúde financeira e no final deu super certo, porque a gente conseguiu fazer tudo. Um casamento intimista, do jeito que a gente queria, com as fotos do jeito que a gente queria, com os convidados, tudo, 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 por um valor que ficou ali entre 15 e 16 mil. E eu considero isso muito econômico, né, gente? Porque muitas vezes só o espaço já custa o dobro disso. E eu espero que esse vídeo seja um incentivo, se você pensa em fazer um casamento diferente, algo mais pessoal. Eu sei que a gente tem que lidar ali com alguns desafios para conseguir explicar para as pessoas a nossa ideia, para conseguir explicar por que a gente não vai fazer uma cerimônia tradicional, por que tal escolha. Enfim, às vezes realmente precisa ter esse jogo de cintura aí, mas fazer aquilo que vocês sonham, aquilo que vocês querem, vale muito mais a pena. Seja casar de uma forma mais intimista, de uma forma dessa forma, como a cerimônia não tão tradicional, seja casar de forma tradicional, mais com a cara de vocês, seja viajar para comemorar esse casamento, ao invés de fazer um casamento tradicional. Enfim, o que for, sabe? Eu acho que uma prioridade tem que ser sempre não comprometer a sua situação financeira. Se você quer fazer algo muito grande, acho que vale a pena começar a planejar muito antes, sabe? Se você quer fazer algo realmente assim. Só que eu sou muito adepta do menos é mais, e acabou que casou muito também com o sonho que a gente tinha para o nosso casamento. E no final teve esse valor. E eu acho que uma das chaves, assim, desse casamento ter dado tão certo, ter acontecido as coisas do jeitinho que a gente imaginava, foi que a gente planejou do começo ao fim. E o financeiro foi levado em consideração em todos os momentos. Então, eu não poderia deixar de falar do planejamento. A gente orçava muito, colocava mais ou menos quanto ia gastar em cada coisa, atualizava isso quando fechava com os fornecedores. A gente guardava alguns valores que iam precisar ser pagos no Pix no dia, né, do casamento. E no final, tudo deu certo. E eu fico muito feliz de contar isso aqui. Então, foi basicamente isso. Se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao casamento, pode me contar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Posso até fazer um vídeo respondendo todas as perguntas. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí que estão planejando um casamento, pensando em casar logo. Um beijo
e até a próxima!